Então, muito boa tarde a todos. Como são estudos avançados em filosofia, então poucas pessoas são capazes de acompanhar, né? São os raros que aparecem, mas nós vamos adiante com o nosso projeto. Então, o projeto é do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, um projeto de extensão com o nosso convidado, o intelectual, pesquisador autodidata, Jarbas Rosa Lazari, que hoje vai tratar do seguinte assunto: Slavoj Žižek, Hegel, Marx e a modernidade, ou acerca do livro Menos que Nada, Hegel e a sombra do materialismo dialético. Nós já tivemos a primeira sessão de conferências na semana passada. Essa conferência está gravada, para quem quiser assistir está disponível no YouTube, basta colocar lá Estudos Avançados em Filosofia, o FEPEL, que aparecerá a conferência, uma conferência de 1 hora e mais um debate. Então vamos para a segunda conferência deste projeto, que vai até setembro de 2013. A modernidade, o Atlântico, uma totalidade com sentido. Hegel colocava: deveríamos conceber o absoluto não só como substância, mas também como sujeito. Como o próprio Žižek, ou como dizem, Didic, aponta, seu livro Menos do que Nada tem como premissa a delimitação da singularidade de Hegel a partir da noção lacaniana da falta no outro, o que apontaria na direção de uma mediação epistemo-ontológica única, aonde transporia-se um obstáculo epistemológico para a coisa em si. Žižek refere-se ao avesso da dialética de Lebrun. Gerard Lebrun, importante historiador da filosofia, uma figura importante da filosofia da segunda metade do século XX e que esteve na USP, aonde este adota uma estratégia nietzschiana. É o livro Avesso da Dialética, lançado já no final dos anos 80 pela Companhia das Letras. Lebrun, em Avesso da Dialética, em primeiro lugar, admite a natureza radical da destruição da metafísica tradicional em Hegel. E, em segundo lugar, demonstra que essa destruição preserva a forma mínima da metafísica. Poderíamos citar neste sentido a afirmação por Hegel da liberdade subjetiva. Liberdade esta que sofre uma radical transubstanciação do indivíduo preso em sua particularidade para o sujeito universal que reconhece no Estado a substância de seu próprio ser. Para Žižek, o retorno a Hegel é fundamental para repetir-se, no termos que coloca Žižek, a crítica da economia política marxista. E aí eu estou citando ele próprio. Sem a noção utópica ideológica do comunismo como padrão inerente, pois esta noção, a noção utópica ideológica do comunismo, segundo Žižek, e aí nos encontramos também, segundo Žižek, com um erro crucial de Marx, de Adorno, de Horkheimer e de outros, que consiste em assumir a produtividade livre como algo basicamente independente da formação social capitalista. Citando Žižek, a noção marxiana de sociedade comunista é em si a inerente fantasia capitalista, ou seja, um cenário fantasmático para a resolução dos antagonismos capitalistas que ele descreveu com tanta habilidade. Portanto, a aposta de Žižek consiste em, ao abandonarmos a noção teleológica do comunismo, o que ele define como a sociedade da produtividade totalmente livre, como o padrão implícito pelo qual Marx mede a alienação da sociedade existente, a maior parte da sua crítica da economia política de Marx, seus insights a respeito do círculo vicioso autopropulsionado da produção capitalista sobreviveria.
A partir de tal proposição, Zizek aponta como caminho alternativo para superarmos o capitalismo um quarteto: povo, movimento, partido e líder. Esta constelação retoma neste livro Menos que Nada, que foi lançado este ano, por volta de março, pela Boitempo. Esse quarteto retoma uma tradição, do qual Zizek é um expoente filosófico e político: o neobolchevismo, uma expressão do filósofo pensador brasileiro Rui Fausto. Para Zizek, sem o partido não há como organizar, articular o povo e o movimento. E o mediador entre o partido e o movimento e o povo é o líder. Esse profundo neobolchevismo zizekiano explicita uma faceirice com que ele cultua uma violência dita revolucionária. Parece que há uma discrepância no pensador esloveno, nascido em 1949, então não tão veterano assim para um filósofo. Explicita uma discrepância no pensamento de Zizek entre uma vontade de ser radical e um conteúdo nada inovador, um neoleninismo. Mais uma vez, na história do pensamento filosófico político da esquerda, um pensador instigante e interessante retoma a ideia de que o partido é um elemento central na mediação política. Esse é um velho problema da história das esquerdas no mundo ocidental. Existe um grande medo, parece, e Zizek expressa esse medo. Qual é este medo? Em tempos como os atuais, de consenso e conformismo pós-político, aonde muitos exaltam o Estado de Direito e a democracia liberal, o evento revolucionário tornou-se persona não grata. O grande medo que eu me refiro é o medo realmente do evento da revolução como um processo político aonde os diferentes grupos sociais dominados, oprimidos, são capazes de se autoconstituírem, de se autoemanciparem. Ou seja, de romperem com a tutela do Estado e romperem com a legalidade do direito existente e com a lógica capitalista dominante. E isso já ocorreu. É claro que o velho discurso será retomado. Sim, ocorreu e sempre foi derrotado. Da derrota constante desse projeto, e o próprio Zizek concordaria dentro do tipo de argumentação que ele utiliza, dessa derrota não podemos inferir que sempre será assim. Podemos sim pensarmos os limites da praxis desses movimentos revolucionários, mas não que todo movimento de autoconstituição, ou seja, de autonomia das coletividades dominadas, terá que resultar necessariamente na derrota. O que nós podemos aprender com a história é que processos revolucionários, onde o partido monopoliza o poder, concentra o poder do Estado, se funde com este, como ocorreu no desdobramento da Revolução Bolchevique em 1917, é que necessariamente esse tipo de perspectiva política resulta em regimes totalitários ou, no mínimo, radicalmente autoritários. Claro, estou me referindo à experiência do socialismo real. A Rússia, 1917, a vitória dos bolcheviques e a consolidação de uma nova forma de dominação. Zizek critica, sem dúvida, o socialismo real, mas ele continua pensando em termos dessa lógica de uma vanguarda, na verdade, configurada e corporificada num partido, e na importância de um líder para ser o mediador entre esse partido, os movimentos e o povo em geral. É esse esquema que deve ser criticado, porque se há algo precioso na história do mundo ocidental, é o que eu chamo a democracia selvagem,
Democracia selvagem da plebe, ou seja, a criação pelos que estão por baixo da hierarquia social, em diferentes movimentos históricos, de formas de autogoverno. E isso começou no século XVII, pelo menos. A Revolução Inglesa da década de 40. Há um livro do historiador marxista Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça, onde ele trabalha a criação de formas de democracia radical e também de realização de transformações nas relações entre homens e mulheres, a configuração de uma propriedade comunal, um exército de novo tipo, que é um marco da experiência democrática inglesa na década de 40, que é um exército onde os soldados escolhiam seus oficiais e configuravam assembleias, ou seja, não era um exército no sentido tradicional que conhecemos ao longo da história. E depois, as formas de autogoverno da Revolução Americana, de 1776, da independência, que foram derrotadas, na verdade, nos Estados Unidos, e os pais fundadores, como Washington, Thomas Jefferson, explicitavam, e outros pensadores da tradição democrática norte-americana, no final do século XVIII, que o que se constituiu lá foi uma república, e não a democracia. Por que uma república? Porque realmente a noção de coisa pública se estabelecia com a configuração da representação. Ou seja, elegemos, através de diferentes critérios e mecanismos, alguns que irão nos representar, nos governar. Mas nós não nos autogovernamos. A democracia, portanto, não era utilizada por pensadores norte-americanos envolvidos com a Revolução da Independência. Utilizava a noção, o conceito de república. E eles estavam corretos. A democracia, como dizia o filósofo grego-francês do século passado, século XX, Castoriadis, é autogoverno. Como dizia Castoriadis, nós vivemos em regimes oligárquico-liberais. Nós escolhemos representantes, nós constituímos, através de votação, os nossos governos. Mas nós não nos governamos. Não é só esse detalhe da representação. Há elementos, por exemplo, que não estão sob o controle desse Estado de direito democrático, liberal. Por exemplo, o Banco Central. Os bancos centrais no mundo inteiro, que determinam as taxas de juros e elementos importantes da política econômica, não estão sob o controle do Estado de direito democrático, da democracia representativa. A dinâmica da economia capitalista, em elementos essenciais, não está sob o controle do Estado democrático representativo. Portanto, corretamente Castoriadis coloca que não vivemos em sociedades democráticas. Claro que há elementos democráticos que se consolidaram e se cristalizaram devido a lutas dos oprimidos e dos dominados. Isso é outra coisa. Vivemos em oligarquias liberais capitalistas. O Zizek concordaria conosco nesses aspectos. Mas, acima de tudo, ele é um neobolchevique. E o ressurgimento de ideias neobolcheviques na esquerda contemporânea é que é algo instigante de se pensar. E importante, por isso se coloca a importância da crítica ao neobolchevismo. Diante dessa crítica, quem sabe os últimos eventos, os últimos anos nos países ocidentais não nos devem levar a retomar um diálogo com uma tradição que amplamente eu denominaria libertária, onde eu incluo, é claro, o anarquismo ou os anarquismos, que o anarquismo é algo que não é unívoco, mas também incluo tradições que vêm do próprio marxismo, como o comunismo conselhista, e aí a tradição que nos remete a Rosa Luxemburgo, Anton Pannekoek e tantos outros pensadores. Portanto, a importância da crítica ao Zizek e a esse neobolchevismo passa pela reafirmação de tentarmos relançarmos
um projeto democrático revolucionário. Mas esse projeto democrático revolucionário se depara com a questão da crítica da economia política. Ou seja, em que termos nós devemos pensar a crítica ao núcleo das relações capitalistas. Eu falei anteriormente que o Zizek critica lucidamente uma noção teleológica de comunismo que haveria em Marx. Ou seja, Marx, e aí o Capital e no próprio Grundrisse, Marx dito maduro, da crítica da economia política, mas em outros textos do chamado Jovem Marx, há uma noção de comunismo trabalhada e, na verdade, presa à ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas incessante é um dínamo das relações históricos-sociais. E através das contradições imanentes ao capital, correlacionadas a esse desenvolvimento das forças produtivas, é que se vai configurar as condições para o fim do capitalismo, para as condições básicas para que ecloda a revolução comunista. Ou seja, essa noção de uma sociedade de produtividade totalmente livre. É o que critica em Marx Zizek. Com razão. Mas ele acha que nós podemos romper com esse padrão, essa noção de uma produtividade desmedida, que é parte da lógica do capitalismo, e realmente é a lógica nuclear do capitalismo, e que Marx continua pensando o comunismo com essa lógica, corretamente vê bem isto, Zizek, mas ele considera que nós podemos manter a crítica da economia política do Marx, mesmo rompendo com essa noção, dessa produtividade sem limites, que advém com a lógica do capital. E que nós podemos eliminar, ou seja, Zizek critica esse Marx, que Marx pensa em termos de que nós podemos eliminar o capital, mas essa lógica de desenvolvimento das forças produtivas continuará incessantemente. E ela é positiva em si. E com ela vem a ideia também prometeica em Marx, do homem como senhor da natureza. Tirando os manuscritos econômicos filosóficos, onde pela influência de Schiller e Marx, nós podemos ver que Marx pensa em outros termos, não prometeicos. No geral, Marx pensa imantado nesse imaginário capitalista, ou seja, pensa na capacidade do homem controlar a natureza. Mas a grande questão que podemos levantar para Zizek é o seguinte: sim, você está correto na sua crítica a essa noção de produtividade sem limites que está no coração da visão de comunismo de Marx. Mas nós, ao criticarmos essa noção, não também deveríamos criticar o conjunto da obra, ou seja, o conjunto da crítica da economia política? Será que o conjunto da crítica da economia política, que tem dois grandes momentos, o Capital e a obra anterior, do final dos anos 50 do século XIX, de 1857 e 58, o Grundrisse, será que esses dois grandes momentos da crítica da economia política, eles não estão imantados, apesar dos insights brilhantes, dos grandes momentos de crítica lógica do capital, que ele apresenta, Marx também dialeticamente, mas será que a armadura toda da crítica da economia política não está dominada implicitamente por essa lógica do capital? Ou seja, o grande crítico do capital, como eu falei na primeira parte, ou seja, na palestra anterior, não está preso na sua crítica da economia política ao próprio imaginário capitalista, que é o imaginário dessa produtividade incessante, econômica, e que se espraia por todas as relações sociais, é a desmedida do valor, a valorização sem fim do próprio capital. E essa desmedida é uma experiência que imanta todas as relações sociais no mundo do capital. E se expressa de diferentes formas, não só no socioeconômico, mas na própria arte moderna. Por exemplo, pensemos que a modernidade não é só a desmedida do capital. Ela pode ser também a desmedida do Estado, o totalitarismo
tanto na sua forma nazista como stalinista, mas também a própria experiência estética, ou seja, o advento da profunda ruptura no romance do século XIX, que se dá em países, isso é interessante, capitalistas da periferia, ou em vias, países que fazem parte da ordem do capital, melhor dizendo, mas são países que têm condições históricas e sociais muito específicas. O czarismo e a servidão, a Rússia, e Dostoiévski, vou dar um grande exemplo de uma ruptura na forma romance, na Europa. E no Brasil, imperial e escravista, Machado de Assis. Há rupturas. Por exemplo, em Machado de Assis, há um defunto autor, algo inovador. E no século XX, essas rupturas se radicalizam também na literatura. Joyce, na Irlanda, periferia da Europa, e por outro lado Kafka, Europa Central. A desmedida que é trabalhada pela arte, porque a sociabilidade capitalista, as sociabilidades da modernidade, trabalhadas por essa lógica da desmedida do capital, se veem diante de algo que é um abismo. E a arte, no romance, mas também na própria pintura, na escultura, e com o advento de algo marcante no XIX, que é a canção popular moderna, a constituição de gêneros musicais de massa, como o jazz, o tango, o fado, o samba, trabalham dialogando com essas sociabilidades que sempre estão na beira da sua própria implosão. Como dizia o Rui Fausto, a sociabilidade moderna é um social antissocial. E é isso mesmo. E isso é a dialética da modernidade de nossa contemporaneidade. Mas retomando a questão do Zizek, portanto, essa suposição do Zizek, que nós devemos fazer a crítica a essa noção de comunismo teleológica de Marx, imantada por essa ideia de uma produtividade incessante, que nós devemos fazer a crítica a essa noção de comunismo de Marx, mas devemos manter o conjunto da crítica à economia política de Karl Marx. O grande problema, provavelmente, é que nós não podemos, que nós temos uma tarefa imensa, que é, dialogando com Marx, reinventarmos uma crítica à lógica capitalista. Repensarmos radicalmente o capital nesse diálogo, não só com Marx, mas profundamente com o Marx da crítica da economia política, do Grundrisse, em especial, e do Capital. Portanto, aí vemos provavelmente um limite da proposição do Zizek no livro Menos que Nada, Hegel e a Sombra do Materialismo Dialético. Mas eu trouxe Zizek e esse livro para fazer essa crítica ao neobolchevismo, que retorna a essa noção do partido como elemento central para um projeto alternativo ao capitalismo, e também aos limites dessa ideia de retomar a crítica da economia política de Marx, mesmo com essa crítica de Zizek, a noção teleológica de comunismo existente no velho Karl Marx. Eu retomei essa questão a partir do Zizek, porque nós estamos numa conjuntura histórica que, diante da orfandade, diante da crise profunda de referenciais tradicionais, como o próprio liberalismo, o próprio marxismo, o próprio anarquismo clássico, há uma tentativa de renovar elementos dessas tradições. No caso do Zizek, através de um diálogo com Hegel, ele é um grande hegeliano, e também com Lacan, lendo Hegel a partir de Lacan, e com esse aporte do leninismo, de um novo leninismo, de um neobolchevismo, o Zizek quer repropor uma perspectiva crítica ao capitalismo e à democracia ocidental. E ele enfatiza muito uma crítica à democracia ocidental. E ele enaltece o que ele chama de a violência revolucionária. Ele usa um termo que remete a Walter Benjamin, um pensador da primeira metade do século XX alemão,
que é a violência divina. Se existe uma violência do direito, que institui e fundamenta o direito e o Estado, Benjamin fala de uma violência divina como uma violência revolucionária. É a violência que depõe o Estado, que depõe o direito. E que libera o humano para o livre usufruto comum das coisas. Essa noção de violência revolucionária que o Zizek trabalha a partir do Benjamin é muito perigosa. Por quê? Porque essa violência revolucionária, tal como pensa o Zizek, tende, na verdade, na praxis histórica, a corresponder a uma lógica de desmedida, como temos a do capital e do Estado totalitário, a desmedida dessa violência revolucionária que ocorreu na Revolução Francesa, a plebe parisiense, antes da consolidação do poder dos jacobinos. Nós tivemos inúmeras manifestações dessa forma de poder, da desmedida, da plebe. Ela não se autogoverna, mas ela exerce essa potência do desregramento. O Zizek, em vários momentos da sua obra, parece se alegrar com essa potência do desregramento. Só que essa potência do desregramento não só é per si autoritária, ou seja, heteronômica, como ela logo deixa lugar para a potência do partido-Estado. E isso realmente trabalha no sentido de uma nova servidão voluntária. O termo remete a Etienne Laboutier, pensador amigo de Montaigne do século XVI. A servidão voluntária é aquela em que os dominados trabalham no sentido de configurarem mecanismos de sua própria subjugação. Você, na verdade, se identifica com a forma de poder que o domina. Como aquela história que o Kafka dizia, você tira do senhor o chicote e começa a aplicar o chicote sobre si mesmo. A servidão voluntária, portanto, também tem a ver com essa dinâmica dessa violência revolucionária, desregrada, que Zizek, de certa forma, vai nesse sentido, essa lógica política. E aí o limite dessa perspectiva política neo-bolchevique e os seus perigos. Sem dúvida, Zizek tem medo. Ele que fala que há um medo da esquerda ocidental, que ela quer uma revolução sem revolução, a esquerda ocidental. Café descafeinado, ele usa esse termo. Mas Zizek também tem um medo, que é o medo da revolução enquanto emancipação dos próprios grupos dominados. E a revolução como emancipação dos próprios grupos dominados é esse grande projeto que cabe a nós repensarmos e refazermos na contemporaneidade. Eu citei em certo momento da minha exposição essa tradição que vem desde a Revolução Inglesa do século XVII, da década de 40 do século XVII, a Revolução Norte-Americana, a Francesa, a Revolução Russa do XVII, inúmeras revoltas onde se configuram formas de autogoverno, onde a liberdade coletiva e individual se articulam no que eu chamo uma democracia selvagem, plebeia, onde, enfim, se constitui uma democracia para além dos marcos do Estado, uma democracia contra e para além do Estado. E uma democracia selvagem que se constitui se antagonizando à lógica capitalista, e nessa lógica capitalista, questionando também a prática, e como eu falei na primeira parte, na palestra da terça anterior, questionando um valor que é nuclear e santificado da modernidade, que está no núcleo das relações capitalistas, que é o trabalho. O trabalho, que no nosso linguajar comum é glorificado, é um elemento central na reprodução da dominação capitalista. E isso eu expus muito longamente na palestra anterior, mas enfim, o trabalho no sentido moderno assalariado é um constituinte da reprodução do capital. E o rompimento com esse trabalho assalariado, o trabalho moderno capitalista,
é um elemento nuclear de um projeto que se queira democrático radical, democrático revolucionário. Nesse sentido, há um pensador instigante que questiona a vulgata, pelo menos marxista, do trabalho dentro do marxismo vulgar ou marxismo tradicional, essa vulgata onde o trabalho é colocado como a essência das relações humanas. Eu me refiro a Giorgio Agamben, que eu mencionei rapidamente na palestra anterior, num livro chamado O Reino e a Glória. Há uma passagem muito interessante do Giorgio Agamben, eu vou ler parte dessa passagem, que ele diz o seguinte: compreende-se agora a função essencial que a tradição da filosofia ocidental atribuiu à vida contemplativa e à inoperosidade. A praxis propriamente humana é um sabatismo, que, tornando inoperosas as funções específicas do ser vivo, abre-as em suas possibilidades. Contemplação e inoperosidade são, nesse sentido, os operadores metafísicos da antropogênese que, libertando o vivente homem de seu destino biológico ou social, destinam-no àquela dimensão indefinível que estamos habituados a chamar de política. Um modelo dessa operação, que consiste em tornar inoperosas todas as obras humanas e divinas, é o poema. A poesia é justamente a operação linguística que torna inoperosa a língua, ou, nos termos de Spinoza, o ponto em que a língua, que desativou suas funções comunicativas e informativas, repousa em si mesma, contempla sua potência de dizer e abre-se dessa maneira para um novo possível uso. Assim, La Vita Nuova, ou os Canti de Dante, são a contemplação da língua italiana, e a contemplação da língua provençal, e a Sestina de Arnaud Daniel é a contemplação na língua provençal. Os hinos de Hölderlin ou as poesias de Bachmann são a contemplação na língua alemã. E o sujeito poético é não o indivíduo que escreveu essas poesias, mas o sujeito que se produz no ponto em que a língua foi tornada inoperosa, ou seja, em que se tornou nele por ele puramente dizível. O que a poesia realiza em favor da potência de dizer, a política e a filosofia devem realizar em favor da potência do agir, tornando inoperosas as operações econômicas e biológicas. Elas mostram o que pode o corpo humano, abrindo-o para um novo possível uso. O que o Agamben quer dizer com inoperosidade, tornar inoperosa? Para o Agamben, a modernidade, e isso já começa nos primórdios do cristianismo, mas vai ter uma grande dinâmica a partir do mundo medieval europeu, e com o advento do capitalismo isso vai se acelerar ainda mais no Estado moderno. Vai haver a captura dessa dimensão profunda do humano, que seria a inoperosidade. O ser humano não surge para ser um ser da produção ou do trabalho. É a modernidade capitalista, a partir de um processo histórico que advém já com o cristianismo como sua pré-história, mas que só se explicita plenamente com a modernidade capitalista, é que coloca a produtividade sem fim, que há pouco eu falei que o Zizek critica na noção de comunismo em Marx, ou seja, o trabalho, o homem como um sujeito para o trabalho, como a categoria principal do humano ser o trabalho. Na verdade, o Agamben coloca que o ser humano não tem para quê. Por isso a noção é de inoperosidade, ou seja, o homem não tem um porquê, um para quê, no sentido radical. Esse porquê e para quê é definido a partir, na modernidade capitalista, em torno do núcleo do trabalho. O trabalho seria o centro das relações sociais no mundo capitalista. E tornar inoperosa as atividades humanas é isso, é desativar essa dinâmica e esse dispositivo de poder e de dominação. Isso nos lembra um pouco o que diz o Oswald de Andrade,
quando dizia que se contrapõe ao burguês não é o proletário, dentro da visão da vulgata esquerdista, mas sim o boêmio. A gente poderia pensar, por exemplo, em toda uma poética crítica ao trabalho que passa pela noção da malandragem, por exemplo, a noção da festa, dessas sociabilidades avessas ao cultivo do trabalho pelo trabalho. E isso está imantado nas experiências históricas nesse país, a partir, por exemplo, do mundo dos batuques, para exemplificar. Ou seja, um elemento de uma cultura política diferenciada da tradicional. O que eu chamo o lúdico libertário. Ou seja, aonde o homem, o humano, não vive em função do trabalho e da reprodução do capital e da reprodução da dinâmica do Estado. Mas o homem se assume como ser que não tem a priori um porquê e um para quê. Que o lúdico, a alegria da existência é o principal do humano. Portanto, o lúdico libertário, uma categoria, um conceito que eu venho desenvolvendo, é um elemento importante que se conjuga com essa noção de inoperosidade de Agamben, no sentido da crítica a esse imaginário capitalista, a esse imaginário que coloca o ser humano como subsumido ao trabalho e a categoria, a forma social principal do humano ser trabalhador, viver em função da produção sem fim. E como diz o próprio Marx no Grundrisse, o capitalismo, na sua dinâmica de contradição em processo sem fim, proporciona isso. Ou seja, nós vivemos já numa contradição, apontada muito bem pelo Marx, no sentido de que, se o fundamento da dinâmica capitalista é o trabalho abstrato concreto, e que é medido pelo tempo de trabalho, pela grandeza tempo de trabalho, isso é negado no capitalismo que hoje já não é mais industrial, o que o Marx dizia, o capitalismo da grande indústria, mas sim o que Marx no Grundrisse já dizia, que era o capitalismo pós-grande indústria, aonde a tecnociência, essa configuração de ciência e tecnologia, potencializa que o trabalho seja cada vez menos fundamento das relações sociais capitalistas. Ou seja, a produtividade cada vez mais na economia capitalista, a sua dinâmica depende menos do trabalho abstrato concreto, ao ponto de que parece que o capital se autonomiza enquanto dinheiro. Então a gente vê bem, como eu disse na primeira palestra, na terça passada, que o total de produção de bens e do que é movimentado em termos de serviços é menor do que a dinâmica do capitalismo em termos financeiros, que são trilhões e trilhões de dólares, que supera a produção de bens e o que é movimentado em termos de serviços na economia capitalista. Ou seja, cada vez menos o capitalismo depende do próprio trabalho, da forma social trabalho, potencializando, portanto, e Marx pensava assim, a possibilidade de uma condição necessária, mas não é suficiente, mas potencializando esse ir além do capitalismo. Nós podemos hoje diminuir radicalmente a jornada de trabalho, 2, 3 horas diariamente, ou menos do que isso, e nós podemos rearticular o trabalho no sentido de haver a médio prazo liberdade no trabalho, articulando já essa transformação no sentido de ir além do trabalho, ou seja, uma sociedade onde o que nós chamamos de trabalho vai ser uma atividade secundária, totalmente de segundo plano, e o centro da vida humana será a autoatividade. Nós poderíamos usar, e eu não quero usar muito termo, que poderia se usar o termo ócio, mas aí vem o Domênico, um pensador, um sociólogo italiano, a questão do ócio criativo, que na verdade compatibiliza, né, são formulações que se compatibilizam com elaborações dentro do capital, dentro da lógica capitalista. Mas o que o Agamben desenvolve, e convergindo com essa noção do lúdico libertário, é que a crítica
ao Estado e ao capital, exige a crítica a essa forma social e essa categoria que foi tão importante dentro do marxismo tradicional, que é a categoria trabalho. Sem essa crítica, realmente nós ficamos patinando. Tanto que o marxismo tradicional e o anarquismo tradicional pensavam muito nesse esquema, como eu disse anteriormente, terça passada, que era o esquema que os trabalhadores seriam o sujeito principal da emancipação humana. Ou seja, o trabalho seria liberado da dominação da burguesia, da propriedade privada dos meios de produção. Essa é uma visão que, mesmo dentro da crítica da economia política do Marx, é superficial. Ou seja, o Marx, quando critica o fetichismo da mercadoria, nos grandes momentos dele no Capital e no próprio Grundrisse, ele vai além e ele aponta para aquilo que autores como Moshe Postone vai ter um livro publicado em agosto pela Boitempo, chamado Tempo, Trabalho Social e Dominação. E Postone trabalha isso, ou seja, que num novo diálogo com Marx ele coloca que uma crítica profunda às relações capitalistas demanda uma crítica a esse núcleo do trabalho, da forma trabalho, do trabalho assalariado, por exemplo. Que a propriedade privada e o mercado são elementos da aparência, não são ilusão, vejam bem, dialeticamente eu estou falando. É uma dimensão da aparência das relações sociais. E o fundamento das relações sociais do capital tem a ver com o trabalho abstrato e concreto. Aí nós vamos para o núcleo disso, que é a substância do valor, esse valor que se valoriza sem fim, que se configura enquanto capital. Portanto, o marxismo vulgar e o próprio anarquismo não ficaram na aparência das relações sociais capitalistas e não criticaram os fundamentos, o núcleo, o coração, vou usar esse termo, das relações sociais fundantes do capitalismo. Portanto, se a gente quiser ir além do capitalismo, nós temos que fazer essa crítica fundante, radical, que perpassa o que dizia o Paul Lafargue. Paul Lafargue foi genro do Marx, nasceu em Cuba. Dizem que o Marx não gostava muito do Lafargue, até porque ele era mulato. É o velho problema também do Marx e de seus racismos e seus europeísmos, né, que existem em Marx. Mas, enfim, há um livro importante do Paul Lafargue, do século XIX, que é O Direito à Preguiça. Sim, a liberdade passa por não sermos submetidos a vivermos em função da produção e do trabalho. Passa por um rompimento com isso. E esse rompimento só é realizado efetivamente se nós rompermos com a lógica do trabalho pelo trabalho, da produção pela produção, que é a lógica do imaginário capitalista, que foi reproduzida na experiência do socialismo real, que cultuava o socialismo real na União Soviética, na Europa Oriental comunista, ou na China, que passou por reformas capitalistas nas últimas décadas, ou na ditadura cubana, passava pelo culto à figura do trabalhador, do trabalho. Aliás, o projeto da emancipação humana, portanto, ao meu ver, passa pelo rompimento com esse paradigma. A esquerda tem que romper com esse paradigma e nós temos que pensar o que em alguns momentos o próprio Marx colocava. O proletariado, se a gente quiser usar esse termo, os sujeitos que são, pela lógica dominante capitalista, obrigados a viverem para reproduzir o capital, viverem em termos do trabalho assalariado, do assalariamento, eles têm que se negar como proletários. Ou seja, o proletariado tem que se negar enquanto tal para se tornar livre. Ou seja, romper com essa subjugação a essa categoria social trabalho. Deixarem de ser trabalhadores para se tornarem sujeitos livres, emancipados. A emancipação passa por aí. Claro que ela também passa por rompermos com a democracia representativa. E como eu disse antes, rompermos com a noção de que democracia é igual a representação e, portanto, democracia é igual a partidos, a uma competição entre partidos, e nós vamos escolher, através da votação, aqueles que são os nossos representantes ou os nossos governantes. Não, isto não é a democracia, como eu disse antes, isto é representação. Isto é uma república. Sim, uma república representativa.
Mas uma democracia realmente é outra lógica que tem a ver com um autogoverno e, portanto, com superar a forma partido, o Estado dos partidos, que é o Estado moderno, o Estado burocrático, o capitalista, que é onde existem as democracias representativas ocidentais. Para isto, o grande desafio é como retomarmos e reinventarmos essa perspectiva de uma democracia selvagem, de uma democracia revolucionária, configurando formas de autogoverno e sociabilidades outras, onde não vivamos sob a tutela do Estado, não vivamos sob a tutela do capital. Esse desafio imenso passa pelo diálogo com pensadores, que a gente vai trabalhar na outra terça, como Castoriadis, e também um diálogo com Theodor Adorno, um dos mais importantes pensadores dialéticos do século XX. E a partir desse diálogo a gente vai abrir outro caminho no sentido de tentar pensar uma praxis da emancipação. Mas, sem dúvida nenhuma, contornos básicos dela passam pela crítica a visões como essa do Zizek, do neobolchevismo, de pensarmos que a emancipação, para além do capitalismo, passa por dentro dessa visão neobolchevique, passa por um partido que dirige a classe, o proletariado, e um líder que é o mediador entre esse partido e os movimentos e o povo. Essa noção neobolchevique do Zizek, como eu disse, é totalmente nefasta, e é importante a crítica radical a essa noção. Mas é insuficiente se também não fizermos, ao mesmo tempo que fazemos a crítica ao neobolchevismo, não fizermos a crítica a visão reformista social-democrata, ou seja, a visão de que podemos apostar, de que é viável domesticarmos a lógica da valorização sem fim do capital, como hoje, no momento em que o capitalismo vai cada vez mais rompendo com uma lógica dos estados nacionais, ou seja, a globalização capitalista é por excelência o momento, nos últimos 30 anos, onde o capital mais se autonomizou diante do mundo social real. Hoje é uma dinâmica de um capital financeiro, e isso não é uma excrescência, isso é um núcleo da realidade do capitalismo. O capitalismo não vai voltar aos seus bons tempos, do capitalismo liberal do século XIX, ou o capitalismo do New Deal, do Roosevelt, o capitalismo do bem-estar social, do pós-segunda guerra, os chamados 30 anos gloriosos, como diziam muitos economistas, não voltará. Nós teremos em várias regiões cada vez mais a barbárie, regiões onde o capital não vai se interessar, existem isso, regiões do planeta onde não há um interesse da dinâmica capitalista por aquelas regiões e, portanto, elas são dejeto na lógica capitalista. Não vai voltar, portanto, os bons tempos de um velho capitalismo dito produtivo. Isso não voltará. Portanto, a ideia de novas reformas que retomem o legado da social-democracia, tal como ela ocorreu na Europa Ocidental, ou ocorreu de forma muito mais precária, a partir do governo Franklin Delano Roosevelt, na década de 30, nos Estados Unidos, e depois da Segunda Guerra, com conquistas de direitos sociais por parte dos trabalhadores, isto não retornará como tal. E isto nunca foi além de uma pequena parte da humanidade. Pensemos bem, o capitalismo do estado do bem-estar social sempre foi uma pequena fração da humanidade. E jamais poderia ser como a totalidade do mundo capitalista. Porque a lógica inerente à dinâmica capitalista não permite que se expanda um estado de bem-estar social em todas as regiões onde haja essa dinâmica do capital. Não é possível. Portanto, se nós pensarmos em termos de humanidade e em termos da liberdade, da emancipação humana, realmente nós temos que pensarmos em romper com a lógica do capital e rompermos com a lógica do Estado Nacional e pensarmos em termos mundiais de uma forma inovadora. E esse é o grande desafio do século XXI e a grande dificuldade. Como, a partir de múltiplas e diversas realidades, articularmos diferentes lutas
sociais, democráticas, e como repropormos um projeto que tem que ter uma dimensão global para ser efetivamente anticapitalista e para ir além dos marcos do Estado moderno. E esse é o nó górdio da questão da emancipação humana no início do século XXI. Claro que não há uma receita pronta para a gente enfrentar isso. E toda tentativa teórica nesse sentido é precária. A invenção vai caber aos coletivos humanos que são capazes de invenções que a gente às vezes não prevê. Qual intelectual importante previu realmente o que ocorreria as manifestações que ocorreram ao longo de junho em várias cidades brasileiras? Isso foi uma surpresa, porque o domínio da história humana é o domínio também do surpreendente, da criação radical, como diz o Castoriadis. Ou seja, o humano é capaz de inventar e de colocar realidades que não estavam dadas de antemão. Isso é uma característica, é um elemento definidor da condição humana histórico-coletiva. Mas temos que agir nesse sentido. Se agirmos no sentido de reproduzirmos a dinâmica da democracia representativa, é claro que teremos mais democracia representativa. Assim como se agirmos no sentido da reprodução das relações do trabalho assalariado, das relações da dinâmica do capital, teremos mais capitalismo, teremos mais do mesmo. Não pensemos que sem ruptura na lógica social, sem mudarmos nossas ações, vamos contribuir para uma transformação emancipatória. A transformação emancipatória passa por outros comportamentos, ou seja, a recusa à ordem vigente, a recusa ao normal. Só com essa recusa e com a invenção de novas formas de sociabilidade e novas formas de fazer política é que nós poderemos constituir brechas nos muros dominantes dos estados modernos e dos capitalismos e das dinâmicas do capital contemporâneo. Portanto, só assim nós poderemos, como dizia o Agamben, tornar e realizar a inoperosidade, para usar uma categoria, um conceito do Giorgio Agamben, o filósofo italiano. Só assim nós poderemos, quem sabe, deixarmos de sermos servos do capital e do Estado. E muitas vezes, para usar um termo do Etienne Labotier, servos voluntários, servos que adoram a servidão. E a indústria cultural, aliás, trabalha nesse sentido, cotidianamente, e não só por TV ou em meio à internet, cotidianamente de diferentes formas, e nas escolas, e em diferentes esferas de relações sociais, nós somos levados a isso. Nós somos condicionados, socializados nesse sentido, no sentido de reprodução dessa lógica do capital e do Estado. Romper com essa lógica é que o grande desafio da contemporaneidade. Para encerrarmos essa exposição que já está muito longa e proporcionar a possibilidade de perguntas, eu deveria colocar que o Zizek, que é um pensador instigante, complexo, e que publica muito, é impressionante a quantidade de livros já traduzidos no Brasil da figura, e é uma figura, para quem vê palestras, e há várias colocadas na internet, do Slavo. Ele é extremamente brincalhão, e é o chamado intelectual pop, adora trabalhar e dialogar com a questão do cinema. A paixão dele é constantemente em meio a argumentos filosóficos, dialogando com Hegel, Schelling, com os grandes do idealismo alemão, com Marx, com Lacan, citar algum filme de Hollywood. Essa é uma das paixões da figura. Mas o último livro dele, realmente, isso que a versão brasileira saiu menor, que é esse Menos que Nada, Hegel e a Sombra do Materialismo Dialético, que ele diz que é o opus magnus dele, que é a grande obra da vida dele, que foi lançado há poucos meses no Brasil. A grande dessa figura interessante, é importante a gente levar em conta que ele tem como um fio condutor de sua elaboração retomar a dialética hegeliana,
com o diálogo com Lacan, ou seja, é uma conjugação extremamente inusitada, realmente dentro do panorama filosófico da contemporaneidade, esse diálogo Hegel-Lacan, ou ler Hegel a partir de Lacan, e com esse curto-circuito, que é uma ponte profunda que ele faz com a crítica da economia política e com o legado de Lenin. Tanto que há um livro dele relacionado a Lenin, já publicado anos atrás pela Boitempo, e onde ele defende essa retomada, uma renovada retomada dessa tradição política que passa pela figura de Lenin. E que eu critiquei tão pesadamente porque eu acho que pela influência que o Zizek tem em certos circuitos da esquerda contemporânea, e por várias conjunções, leva de novo ao perigo de querermos, diante da crise das organizações da esquerda que vivem em volta do Estado, queremos retomarmos o caminho neobolchevique, um caminho que resultou na experiência trágica do socialismo real, e um caminho que é antilibertário por excelência. E nesse sentido, a visão política do Zizek é extremamente prejudicial para aqueles que querem com seriedade pensarem para além do Estado e do capital. Bem, então vamos passar para as questões. Por favor. Muito boa palestra, meus parabéns, muito pertinente ao nosso tempo. Eu tenho algumas considerações que eu acho que devem ser feitas. Em primeiro lugar, a importância de Slavoj Žižek como um ponto de inflexão no pensamento da esquerda contemporânea. Até Žižek, nós ainda estamos presos numa rede de pensamento pós-estruturalista, que considera o poder como uma rede, como uma teia, da qual a única possibilidade de resistência é uma resistência microfísica, pontual e focada. Isso, diante de paradigmas totalizantes, que a constituição histórica da contemporaneidade está nos possibilitando hoje em dia, é um tanto nefácil. Porque, como Žižek adora trazer, hoje em dia nós temos problemas estruturais e conjunturais que transcendem essa dinâmica Foucaultiana e pós-estruturalista. Ele cita, por exemplo, a questão da biotecnologia, né, a questão da ecologia, a questão do fosso crescente cada vez maior entre ricos e pobres, a questão do apartheid simbólico que se estrutura entre os países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos. E é esse ponto de inflexão que o Žižek apresenta, reabilitando, que ele fala claramente, uma perspectiva metafísica clara e tradicional, né? Tanto que ele articula o idealismo alemão, né? Um fanático por Schelling, por Hegel, né? Isso é realmente interessante e que faz ele, hoje em dia, um pensador que nos apresenta ferramentas efetivas para os problemas que são colocados hoje em dia. Então, essa é a primeira consideração. A segunda consideração, e aí vai a pergunta na tua direção, é que eu não posso concordar com a tua análise a respeito que o pensamento político do Žižek possa levar a uma espécie de neobolchevismo, ou que eu acharia um conceito um pouco mais apropriado de proto-bolchevismo. Porque me parece que Žižek deixa claro, eu não li menos que nada, eu li as Portas da Revolução e as Vem Paralaxe, mas me parece que o Žižek deixa claro que a utilização de termos como socialismo, comunismo, ou até mesmo leninismo, que eu não lembro de usar muito, apresentam apenas um sentido heurístico, ou seja, não de reabilitar categorias organizacionais políticas, leninistas ou marxistas, não nesse sentido, mas no sentido heurístico, de simplesmente nos indicar de que não devemos tomar o capitalismo como um horizonte político definido. Me parece que ele utiliza essas categorias políticas, tenta reabilitá-las, o socialismo e o comunismo, nesse sentido, de não tomarmos o capitalismo como um horizonte político e social definido. Então, eu gostaria de saber aonde exatamente você vê uma reabilitação de um partido leninista com uma liderança de vanguarda, mediando a relação da massa com a vanguarda intelectual política. Porque Žižek está enquadrado naquele movimento do pensamento francês, que vem junto com Alain Badiou, que Alain Badiou é outro que atualmente tenta reabilitar o comunismo como categoria política, e o Badiou
a ideia da comuna de Xangai e trabalhando a questão da Revolução Cultural Chinesa e mostrando como as formas políticas que a Revolução Cultural Chinesa já estavam gestando, que foram interrompidas com a morte de Mao Tse-tung, já visavam a eliminação de um partido e das organizações políticas tradicionais que em maio de 68 e toda a segunda metade do século XX tratou de problematizar e tentar superar como forma de organização política. Vamos por partes. Eu gostei muito do que tu colocaste, porque, e aí eu já esclareço, como é um ciclo, vejam bem, eu falei até pouco dele, né? Porque a ideia geral é pensar a modernidade e o mundo atlântico. Então eu não fiquei focado, e na verdade, aquele procedimento formal, você dá o título à palestra, e não foi uma palestra centrada sobre um pensador que seria tão rico como tu colocasse, e é importante, até por causa dessa estratégia inovadora em termos de reconstituição da metafísica, a partir do diálogo com o idealismo alemão, e o Schelling e o Hegel, que é instigante, a partir de uma leitura que tem o aporte lacaniano, de um modo singular no caso dele, o autor que até eu aportuguesei, tu falasse muito bem, eu aportuguesei o termo que não é Zizek, tu colocasse correto, eu aportuguesei, violentei o pensador esloveno, mas eu considero, e aí eu me aproximo do Rui Fausto, quando ele usa esse termo, na revista Fevereiro, que tem na internet, que o Rui Fausto é um animador, um filósofo uspiano, que ele utiliza essa ideia do neo-bolchevique. Porque o Zizek, e isso o Cláudio Rodrigues Nascimento, que tem texto na revista Sinal de Menos, também coloca muito bem isso. Ele é um autor também instigante e complexo. Por quê? Porque ele tem uma característica que é pega-ratão. Por que pega-ratão? Porque ele afirma num livro algo e num livro seguinte, e às vezes no próprio livro, ele quase se desconstrói. Ele tem essa riqueza. A riqueza que até te diria que faz ele ser realmente um pensador dialético. Nos seus melhores momentos, ele é um grande pensador dialético. Nos seus melhores momentos, mas nem sempre ele está à altura dos seus melhores momentos, eu diria. E tu falaste do Badiou, mas o Badiou e ele têm diferenças profundas. Tu falaste do livro lançado pela Boitempo, a Hipótese do Comunismo. Realmente o Badiou é alguém que se aproxima desse questionamento da forma partido e da forma Estado, de um conteúdo que o próprio Zizek critica. Há uma divergência entre os amigos, e são amigos realmente. Por isso eu acho que eu posso considerá-lo como um neo-bolchevique, pelo menos uma dimensão do pensamento dele, mas não esgota realmente o pensamento político dele, porque ele tem essa complexidade de ser um pensador de uma dinâmica que tu, analisando de livro para livro, há posições divergentes nele, com relação à própria questão da crítica da economia política, que eu concordei com ele, naquele aspecto que ele critica uma noção teleológica do comunismo em Marx, que Marx está preso na sua visão de comunismo a uma produtividade sem limites, que é uma crítica que ele explicita aqui no Menos Que Nada, é corretíssimo. E, aliás, no livro anterior, que é Vivendo em Tempos Perigosos, né, que a Boitempo publicou o ano passado, ele cita na importância, em um capítulo que ele fala sobre a questão da crítica da economia política, que é um capítulo brilhante dele. Ele fala do Postan, desse autor que a Boitempo vai publicar agora em agosto, esse livro, Tempo, Trabalho e Dominação Social, e ele fala da importância de pensadores que tentam retomar a questão renovar a jornada da crítica da economia política. E realmente é uma questão importante, mesmo que, como eu e outros achem, que a gente tem que realmente reinventar a crítica da economia política, com uma crítica com relação a Marx mais pesada. Com relação, por exemplo, ao diálogo dele com Hegel e o modo como ele se contrapõe ao avesso da dialética do Lebrun, por exemplo, é instigante nesse Menos Que Nada. Por quê? Porque ele admite que o Lebrun tem uma noção corretíssima no avesso da dialética, Hegel à luz de Nietzsche, é o subtítulo desse livro do Lebrun, quando o Lebrun
coloca. É um erro, e é um erro clássico, que muitos cometem, o Castoriadis comete, quando se faz aquela crítica clássica padrão ao Hegel. Hegel está comprometido com a metafísica da identidade ocidental. Essa crítica não funciona. Lebrun, em Avesso da Dialética, coloca corretamente isso. Mas, Lebrun, no segundo momento, no Avesso da Dialética, coloca: mas Hegel, apesar de retomar a questão trabalhar a questão da negatividade, não deixa de, no fim das contas, pagar um pesado tributo, no final da Odisseia do Espírito, a uma lógica identitária, vamos dizer assim. O Zizek questiona isso, e é um questionamento interessante, ou seja, ele desenvolve uma leitura que Hegel não é passivo da crítica feita no Avesso da Dialética pelo Lebrun, e não é passivo da crítica feita pelo Adorno na dialética negativa, e em outros momentos da obra do Adorno, quando o Adorno recupera a noção da não-identidade, da importância da não-identidade, e faz uma crítica a Hegel, colocando que Hegel recai na armadilha platônica da identidade. O Zizek diz: não, isso é errado. Esse levantar essa questão, como ele levanta, no menos que nada em especial, é um avanço. É um avanço, porque é uma nova leitura de Hegel. Eu acho isso importante. O retomar o diálogo com o idealismo alemão e com Schelling também é outro elemento positivo e rico dele. Ou seja, estamos realmente diante de um filósofo instigante, importante, que abre novos caminhos para a gente dialogar. E essa tensão entre o idealismo alemão, em especial Hegel e Schelling, e Lacan, é um caminho diferente, porque no caso de Marcuse e de Adorno, o diálogo era um diálogo com Freud. Esse novo diálogo que passa por Lacan, a própria recuperação de um diálogo inovador com Heidegger, é um caminho realmente singular. Mas é um caminho singular que tem elementos que às vezes se explicitam e às vezes estão implícitos, que são tributários de uma visão que em vários momentos se explicita, quando ele coloca: não, eu estou farto dessa história da emancipação, da democracia direta, e meu amigo Badiou, tudo bem, mas tanto que ele explicita, no menos que nada, e fala desse quarteto. Eu digo o quarteto mágico, né? Tem o quarteto mágico dele aqui, que é o partido, o líder, o movimento e o povo. E nesse sentido, realmente, há nele o que eu chamaria, subterraneamente, mexendo com as paixões profundas do filósofo e pensador político, Zizek, há nele uma paixão e uma tentativa, a partir dessa paixão, de renovar uma cultura política, renovar, não é uma pura continuidade, mas é uma reinvenção, uma renovação de uma tradição que eu chamaria de neo-bolchevique. E nesse sentido eu tenho uma discordância com ele. Discordância radical, que realmente parte de que eu tenho uma afinidade profunda com essa perspectiva de uma esquerda libertária, né? E aonde, por exemplo, Castoriadis é central, apesar que eu concorde com a crítica que o Lebrun faria e que o Zizek faria ao Castoriadis com relação à crítica que o Castoriadis faz ao Hegel e ao próprio Marx. Ou seja, nós temos que saber distinguir Hegel da metafísica tradicional. Vou usar o termo, a metafísica platônica aristotélica é algo, a metafísica moderna, e Descartes, e mesmo a Anomalia Selvagem, que é Spinoza, vou usar um livro do Antônio Negri, é diferente profundamente do modo como concebe a relação substância-sujeito, como é concebida por Hegel. A dinâmica substância-sujeita em Hegel não é redutível ao modo como ela é pensada por outros filósofos modernos, inclusive do idealismo alemão. Ela é diferente de Fichte e de Schelling. E nesse sentido, a leitura do eslavo é
corretíssima, ao meu ver, e inovadora. Por isso, eu reafirmo, é um grande pensador, é um filósofo importante da contemporaneidade, mas eu considero que ele tem um compromisso com uma renovação dessa cultura política. Eu concordo, eu entendo que teu argumento vai no sentido de outra leitura. Agora, eu concordo com a tua leitura do Badier, que realmente é um autor que tem outra perspectiva político-filosófica diferente do amigo do Slavo. Sim. Eu queria que o senhor desdobrasse um pouco mais o que há de diferente do bolchevismo tradicional para o neo-bolchevismo que o senhor tem falado. Eu queria que desdobrasse um pouco mais disso. E a questão do partido como um protagonista, né? Um agente, um ator, uma instituição de protagonismo na política. Né? Bom, a questão do partido político é um avanço. Antes a política pertencia aos homens, era o indivíduo, era o monarca, o soberano. Agora há a crítica ao partido. Qual é a alternativa? O que pode ser de superior a isso? Bom, diferenciar o bolchevismo do neobolchevismo. Eu acho que, por exemplo, não só no campo estritamente do pensamento, eu acho que tu te refere também ao campo da praxis política, se não ficar só na questão da elaboração teórica. Tu gostaria de uma distinção mais no plano da praxis política efetiva, não só da questão teórica. Porque, realmente, quando eu falo de uma tradição neo-bolchevique, eu quero distinguir que há experiência bolchevique, há uma experiência singular em 1917, onde os bolcheviques vão constituir vitoriosos um partido-estado, que é um núcleo de uma nova forma de dominação, uma forma de dominação burocrática, estatal, inédita na história da humanidade, ao meu ver. E o neo-bolchevique são formas políticas e sociais que renovam essa noção de um partido que se quer representante do proletariado, que faz essa mediação com o proletariado, mesmo que, por exemplo, eles sejam capazes... Eu vou te dar um exemplo do neo-bolchevique, de uma prática neo-bolchevique, que geralmente se diz que não era neo-bolchevique. Mas o próprio partidão, mesmo com todas as dificuldades da legalidade no Brasil, o partidão tinha uma prática neo-bolchevique no sentido de que ele constituía redes na comunidade, na chamada sociedade civil, no sentido de socializar suas diretivas e, ao mesmo tempo, manter uma relação de dirigentes e dirigidos. Não é uma relação onde você tente configurar uma praxis política de emancipar, onde você tem uma relação com os outros no sentido de uma emancipação, mas sim que você... Claro que o partidão não poderia isso, porque as condições históricas jamais permitiriam dele se tornar como os bolcheviques na antiga União Soviética, na Rússia de 17, o núcleo de um partido-estado, o núcleo de um novo grupo dominante. Mas é uma forma onde você pode, mesmo numa democracia representativa, fazer uma mediação onde você reproduz uma relação dirigente-dirigido, onde você sempre se coloca uma praxis política onde o outro é subjugado, é permeado dentro de uma dinâmica, de uma cultura política, onde ele faz o serviço, faz o trabalho, e quem determina os termos desse trabalho, dessa ação política, é você, é o partido. É isso que eu falo de um neo-bolchevique. Agora, com relação a outra questão, os partidos, e antes dos partidos, houve movimentos disto que eu chamo a democracia selvagem plebeia, ou seja, de autogoverno. As seções parisienses, os sovietes, antes de serem domesticados e reprimidos pelo poder instituído bolchevique na União Soviética, na Rússia e depois na União Soviética a partir de 17, e as formas, os conselhos de operários, de trabalhadores no teatro, de camponeses que surgiram na Revolução Húngara de 56, as formas de governo que configuraram-se
na luta contra o golpe fascista a partir de 1937, na República Espanhola. Então, são formas de autogoverno, de autogestão, nos mais diferentes domínios de relações sociais. E uma tradição importantíssima na história da esquerda ocidental, que nunca se articulou politicamente através de partidos. Eu falei agora da República Espanhola, e na Espanha da década de 30 ela foi central, que é a tradição anarquista. Pelo contrário, o anarquismo clássico e todos os anarquismos tiveram a crítica à forma-partido como um elemento nuclear de sua configuração histórico-social. Portanto, ao longo da história ocidental, inúmeras formas de autogoverno, de praxis política que não eram mediadas pela forma-partido e por nenhuma forma que passava mediada pelo Estado. Isso é o núcleo da emancipação, a configuração de formas de autogoverno. Ou seja, nem Deus, nem pátria, nem patrão. É um velho dizer anarquista. Mais alguém? Sim, antes da sua pergunta, eu vou elaborar uma pergunta. Bem, teria várias considerações, Jarbas, tentando capturar o núcleo operante, né, da tua fala, mas eu deixo de lado para passar a uma questão, uma delas, né, que é o seguinte: bom, tu, como alguém que acompanha a obra do Slavoj Žižek há bastante tempo, e que acompanha livro a livro, e que viesse, então, enfim, de uma forma exegética, trabalhasse sobre essa abordagem agora do menos que nada, desarmando o núcleo operatório da abordagem do Žižek, a partir dessa paixão dele por uma espécie de renovação, né, e que vai levar, como tu diz, como tu capturas conceitualmente, que seria apenas uma renovação do que tu chamas de neobolchevismo. E que tu não estás só nessa análise ao pensar, juntamente com o Rui Fausto, por exemplo, essas questões, né? A minha pergunta é a seguinte: quando tu iniciasses a conferência, começaste com Hegel, colocando o seguinte: deveríamos conceber o absoluto, mas também o sujeito. Eu gostaria que tu desenvolvesse um pouco mais essa questão de conceber, né, o sujeito, e qual é a relação desse sujeito que tu traz no início da tua conferência com relação ao projeto libertário, com essa questão da democracia selvagem. Eu me referia a uma colocação de Hegel, que é o absoluto, pensar no absoluto tanto como substância quanto como sujeito. Se nós emergimos de uma substância, e aí eu vou falar de uma totalidade social, e aí eu vou usar o termo substância das relações sociais, o sujeito é uma lacuna, é um outro. Eu vou usar um termo, um conceito que eu venho elaborando. É um abismar-se. O sujeito é o próprio processo do abismar-se. Cornelius Castoriadis dizia que os gregos tinham, com a criação da política e da filosofia e da historiografia, apresentado, rompido com a clausura que o humano vivia, e tinham se deparado com o abismo que é a imaginação radical, singular, da psique, e o imaginário social, coletivo, anônimo e pessoal. A modernidade é diversa disso. O moderno é um abismar-se. É quando o sujeito emerge a partir da fratura, do rompimento da substância. Ele é a quebra ou a substância desfalecendo enquanto tal, enquanto totalidade fechada, e sofrendo esse abismar-se. É esse abismar-se que constitui a subjetividade livre, o sujeito. E aí, portanto, eu não estou interpretando Hegel, eu estou elaborando, a partir dessa colocação de Hegel, o que eu chamo uma metafísica do abismar-se. Portanto, é uma filosofia, uma elaboração filosófica própria. Esse abismar-se é a configuração do sujeito, como subjetividade capaz de uma reflexão e uma deliberação própria. Sujeito tanto no sentido coletivo como de individualidade. É o abismar-se
e é o perder-se de si que nos configuramos como alteridade, como capazes de ser permeados pelos outros e por fazermos o que eu chamo a errância do humano, uma travessia no outro. É nessa travessia no outro e pelo outro, é por esse romper a substância enquanto totalidade, é que esse abismar-se é a constituição de uma subjetividade livre de um sujeito. Portanto, capaz, essa subjetividade livre, esse sujeito, de ser figura de suas ações e de, mesmo nessa desmedida que é o abismar-se, colocar limites nesse abismar-se, nesse jogar-se no abismo, para usar um termo em determinado momento de Hegel, nesse jogar-se rumo ao fundamento, como diz Hegel, eu romper com o fundamento, eu prosseguir esse abismar-se, e nesse abismar-se, onde o si torna-se outro, eu ser capaz de reconfigurar a substância, de eu reconfigurar uma totalidade aberta. É uma forma muito sintética disso que eu chamo a metafísica do abismar-se, ou que há anos atrás eu chamava uma metafísica do abismo. Esse ir ao fundamento para negá-lo. E essa negatividade, e aí converge com a noção de uma negatividade dialética, essa negatividade abre esse processo, esse movimento que é o abismar-se. Depois vai reconstituir uma substância, uma totalidade, como eu disse, aberta, e um fundamento, mas um fundamento negado. Por isso, aí um diálogo com Hegel. É um fundamento negado nessa nova substância, o que leva a repensar a questão da fenomenologia do espírito, da odisseia do espírito. A odisseia do romper com a substância para configurar o sujeito, e o sujeito reconstituir a substância como uma substância enquanto totalidade que tem um fundamento negado. Uma questão? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pela palestra. Acho que está muito suficiente para nós lermos e entendermos parte do que ele propõe. Quando o senhor fala da desmedida do Estado, e aí cita dois acontecimentos históricos, que são o nazismo e o stalinismo, eu recordo que o Zizek faz uma crítica a esses dois acontecimentos históricos, recorrendo à psicanálise. E aí ele fala que o que houve desses dois momentos históricos é que, paralelo ou contaminando aquela fantasia ideológica que fazia com que houvesse essa servidão voluntária daquele que realmente acreditava no projeto do nazismo, no projeto do stalinismo, havia um suplemento de perversão. E o Zizek até coloca a questão em outros termos, porque o senso comum pensa que as pessoas que praticavam abortos, por exemplo, no nazismo, o senso comum lê como se elas estivessem meramente cumprindo um senso de dever, como se elas meramente acreditassem que aquilo era melhor para o projeto de nação. E o Zizek inverte esse raciocínio. Ele diz que há um suplemento de perversão que naturalmente foi canalizado para aquela prática e naturalmente foi, digamos, construindo aquela fantasia ideológica, aquele edifício ideológico. Bom, quando o Zizek retoma essas quatro categorias apontadas pelo senhor, povo, partido, movimento e líder, e ele fala em outro momento do livro sobre o monarca hegeliano, eu me pergunto o seguinte, será que um dos antídotos que o Zizek prevê para essa não anabolização da figura do líder como alguém que tivesse uma carta branca para fazer o que quer que fosse em nome de um projeto maior, que justamente o antídoto
Eu concordo com a tua exposição, realmente a posição dele converge nesse sentido. Claro que, concordando com a tua exposição, eu diria que é a praxis política histórica que me leva a não concordar com ele. Concordo com a tua exposição, é correta, a meu ver, é uma interpretação correta, mas eu não concordo com ele nessa perspectiva, porque eu rompo, e aí eu rompo radicalmente com a noção, com a forma partido, ou seja, eu digo, e quando eu falo com velhos marxistas que ainda usam a noção da ditadura do proletariado, naqueles termos eu digo, e por isso que eu fiz também a crítica à noção do trabalho, que eu falei muito mais na terça passada, porque é a noção de um partido, e isso é a praxis histórico-social, vejam bem, aqui nós temos que sair do domínio da teoria realmente e nos banharmos naquilo que ao botar o pé a gente vai se molhar. A praxis histórico-social é que os partidos, ou no jogo da competição da democracia representativa, eles são reprodutores da domesticação política, essencial para a reprodução da ordem do capital, para a república capitalista, vamos usar esse termo, ou então, a experiência histórica nos ensina, eles são núcleo de uma forma de dominação outra, no caso do socialismo real ou do despotismo burocrático, como eu usei terça passada, é o que ocorreu com os partidos comunistas. Ou seja, temos um exemplo aqui numa ilha, que é amada por muita gente, não é o meu caso, que é Cuba. A noção do partido identificado com o Estado é antilibertária por excelência. E ela é mais antilibertária do que a competição entre partidos da democracia liberal capitalista. Porque esta é permeada por uma lógica que, devido a uma dinâmica aberta, onde os movimentos sociais têm um espaço de autonomia relativa e os partidos estão em uma disputa, existe, portanto, uma pluralidade limitada, mas efetiva, o que não existe nas sociedades do socialismo real. Então, essa tradição do Lenin, eu jamais escreveria, é um equívoco escrever um livro como aquele que o Didic escreveu com relação ao Lenin. Eu poderia escrever com relação a Rosa Luxemburgo, entende? Porque é essa questão do autogoverno, da liberdade, da emancipação como obra dos próprios dominados, é que é o núcleo da perspectiva que eu advogo. Por isso que eu tenho convergências, por exemplo, apesar de críticas, com Castoriadis. Castoriadis, que não está na moda, não é Deleuze, não é Foucault, mas o velho grego, nesse aspecto, é o mais lúcido pensador do século XX, porque realmente ele é o pensador da autonomia. Ele trabalha nesse sentido quando ele define que a emancipação é uma praxis no qual o outro ou os outros são visados como seres livres e agentes do desenvolvimento de sua própria liberdade. Por isso, realmente, a minha distância política com relação ao eslavo é enorme, e a minha proximidade com pensadores como Castoriadis. Mas a tua exposição é corretíssima, foi brilhante, corretíssima, excelente, é inequívoco que a formulação dele vai nesse sentido que tu colocaste. Bem, faça o adiantado da hora, vamos encerrar por aqui. Agradeço a presença de vocês e a exposição da Conferência do Jarbas, e convido vocês a retornarem aqui no Centro de Integração do Mercosul na próxima terça-feira. Nós vamos ter então a terceira conferência, e a partir da próxima terça-feira será quinzenal. Tivemos então duas conferências na sequência, mais uma na semana que vem. Então, por favor, convidem os colegas de vocês, outras pessoas, para virem aqui prestigiar esse evento do Departamento de Filosofia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde.